nas colunatas, aí haverá também a transmissão, embora a distância seja maior e não seja tão agradável. Bom, estamos de facto a viver o primeiro sábado deste mês de novembro, precisamente no primeiro dia do mês, solenidade de Todos os Santos, e como sabemos, esta devoção reparadora ao Imaculado Coração de Maria dos primeiros sábados foi pedida por Nossa Senhora no mês de julho, no dia 13 de julho, mas depois só foi concretizada nas aparições de Pontevedra. E recordo que no próximo mês já estaremos a celebrar os 100 anos dessa aparição, da primeira aparição de Pontevedra. Os elementos que constituem esta devoção dos primeiros sábados são, por um lado, a confissão com sentido reparador, que não sendo possível fazer no próprio dia, se pode fazer noutro dia, ou antes ou depois, quando for possível. Faz parte desta devoção a comunhão no primeiro sábado e por isso no programa do santuário está sempre prevista a missa, no caso a missa das 11, o terço, acabámos de rezar o terço em reparação ao Imaculado Coração de Maria na Capelinha e 15 minutos de companhia à Nossa Senhora meditando os mistérios do Rosário. Aqui no santuário nós associamos este momento a este quarto aspecto da devoção dos primeiros sábados, em que refletimos sobre a mensagem de Fátima, adoramos o Senhor e meditamos um dos mistérios do Rosário, fazendo assim companhia a Nossa Senhora. Posto isto, uma pergunta que faço sempre a alguém que esteja aqui no programa dos primeiros sábados do Santuário pela primeira vez, levante o braço. Muito obrigado. Ainda é um grupo razoável. Então agora sim, vamos pôr-nos de pé e vamos iniciar com um cântico. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Proclamai a justiça na grande Assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabeis. Não escondi a vossa justiça no fundo do coração. Proclamai a vossa fidelidade e salvação. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Podem sentar-se. O tema que nos ocupa hoje, ou que ocupa hoje a nossa reflexão, vai claramente ao encontro deste cântico. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. Nós fomos, nos últimos meses, em cada mês, meditando numa das aparições de Nossa Senhora. Aliás, começámos com as aparições do anjo e depois fizemos coincidir as várias aparições com o respectivo mês. Isto é, no mês de maio meditámos na aparição de maio e daí por diante, até no mês de outubro termos meditado na aparição de outubro. Em novembro, que aparição é que nos vai ocupar? Não suspeitam? Aqui haveria várias possibilidades. Se calhar a primeira coisa que nos vem à mente é, bom, depois da aparição de outubro, pensamos nas aparições de Pontevedra e Tui. Era uma possibilidade, só que há ali uma aparição no meio. Uma aparição de que pouco falamos. A 7ª aparição de Nossa Senhora em Fátima. É uma aparição especial, a diversos títulos, já lá iremos. É uma aparição que acontece já depois da morte do Francisco e da Jacinta. Esta 7ª aparição também não acontece nos dias 12 e 13. Acontece
num outro dia, no dia 15, concretamente no dia 15 de junho, na véspera da partida da Lúcia para o Porto, em 1921, a 7ª aparição. Bom, começamos por ouvir o relato da própria Lúcia sobre esta aparição. Reparem, podem pegar nas memórias e folheá-las que não encontram esta 7ª aparição. Porque nas memórias a irmã Lúcia não conta esta aparição. Esta é uma outra aparição. E já vamos ver porque é que ela não aparece juntamente com as outras e porque é que é uma ocasião muito especial. Bom, Dom José, na altura, o bispo desta diocese, o bispo Dom José Alves Correia da Silva, que tem uma estátua atrás da Basílica da Santíssima Trindade. Nós, normalmente, quando estamos ali diante da Santíssima Trindade, da Basílica, temos do lado direito o Papa João Paulo II, do lado esquerdo um outro Papa Santo, que é Paulo VI. Desse lado, atrás, está um outro Papa, Pio XII, grande Papa, chamado Papa de Fátima, antes de João Paulo II, e do lado de João Paulo II, mas atrás, está a estátua de um bispo. Esse bispo é Dom José Alves Correia da Silva, que dá também nome à avenida principal de Fátima e que era o bispo no tempo das aparições. Ora, este homem vai ser fundamental. Ele vai ter com a Lúcia, encontra-se pela primeira vez com a Lúcia 1920, 1921, portanto já uns anos depois das aparições, e diz-lhe que entende que ela deveria deixar Fátima e ir para o Porto, para o Vilar. E porquê? Por um lado, porque era preciso cumprir aquilo que Nossa Senhora tinha pedido aos pastorinhos: quero que aprendam a ler. Ora, o Francisco e a Jacinta sabiam perfeitamente que iam morrer em breve, quando Nossa Senhora lhes diz isso. Aliás, o próprio Francisco diz à Lúcia: vai tu à escola, porque a mim já não vale a pena, eu fico na igreja a rezar. E, de facto, morreu pouco depois. A Lúcia é aquela que, de facto, vai cumprir esta vontade de Nossa Senhora, quer que aprendam a ler. E então o Sr. Bispo quer que ela vá para o Porto, para o Vilar, para aprender a ler, isto é, para continuar a sua formação e a sua educação, uma vez que ela não tinha ainda tido a oportunidade de frequentar a escola de forma sistemática. Por outro lado, o Dom José o que pretendia era que ela pudesse crescer em tranquilidade, coisa que aqui em Fátima nunca teria. É fácil de compreender. Toda a gente aqui vinha procurar, sobretudo depois da morte do Francisco e da Jacinta, era a única vidente que estava viva. E por toda a gente a procurava. Não tinha descanso, não tinha sossego. E então a ideia do Sr. Bispo era dizer à Lúcia: olha, sais daqui, vais para o Porto, aí ninguém te conhece, fazes a tua formação e podes crescer tranquila. E a Lúcia fica muito feliz quando o Sr. Bispo lhe faz esta proposta e diz-lhe que sim. O problema foi depois. A Lúcia ao Sr. Bispo disse que sim, mas depois regressou a Fátima, veio de Leiria para Fátima e começou a pensar na vida. E começou a pensar que tinha de deixar tudo isto. Os lugares onde tinha crescido, os lugares que amava, a sua família, que começou-se-lhe a apertar o coração e a Lúcia vive um grande drama. A Lúcia escreve no diário. A Lúcia tinha um diário, já falaremos do diário. A Lúcia escreve no seu diário: de novo, regressada à Fátima, guardei o meu segredo, o segredo daquilo que o Sr. Bispo lhe tinha dito. Mas a alegria que senti ao despedir-me do Sr. Bispo durou pouco tempo. Comecei a lembrar-me dos meus familiares, da casa paterna, da Cova da Iria, Loca do Cabeço, Valinhos, Poço, e agora deixar tudo, assim de uma vez para sempre, para ir não sei bem para onde. E diz a Lúcia: disse ao Sr. Bispo que sim, mas agora vou dizer-lhe que me arrependi e vou-lhe dizer que não quero ir. Portanto, o grande problema da Lúcia era este. O Sr. Dom José tinha-lhe dito que ela deveria ir para o Porto, por os motivos que disse, e ela no momento ficou feliz, achou que sim, mas quando regressou aqui à Cova da Iria, a Aljustrel, a estes lugares, não conseguia. E estava nesta dúvida grande, estava numa luta interior
ela mesma diz, de uma luta interior e num grande sofrimento. Por um lado, ela sentia que devia cumprir e seguir aquilo que o Sr. Bispo lhe tinha dito. Por outro lado, sentia a enorme dificuldade de deixar os lugares que conhecia e as pessoas que amava. Ela confiava na promessa de Nossa Senhora em junho: eu nunca te deixarei, o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que conduzirá até Deus. Mas a verdade é que era muito difícil para ela. E ela vem aqui à Cova da Iria. No dia 15 de junho, vem à Cova da Iria para rezar, no meio deste sofrimento todo, e Nossa Senhora vem ao seu encontro, aparece-lhe. É a 7ª aparição. O relato da Lúcia no seu diário é o seguinte. Assim, solícita, ela está a escrever, a dirigir-se a Nossa Senhora. Assim, solícita, mais uma vez desceste à terra, e foi então que senti a tua mão amiga e maternal tocar-me no ombro. Levantei o olhar e vi-te. Eras tu, a mãe bendita, a dar-me a mão e a indicar-me o caminho. Os teus lábios descerraram-se e o doce timbre da tua voz restituiu a luz e a paz à minha alma. E cita as palavras que Nossa Senhora lhe disse. Aqui estou pela 7ª vez. Vai, segue o caminho por onde o Sr. Bispo te quiser levar. Essa é a vontade de Deus. E a Lúcia continua. Repeti então o meu sim, agora bem mais consciente do que o do dia 13 de maio de 1917. E enquanto de novo te elevavas ao céu, como num relance, passou-me pelo espírito toda a série de maravilhas que naquele mesmo lugar, havia apenas 4 anos, ali me tinha sido dado contemplar. Recordei a minha querida Nossa Senhora do Carmo e nesse momento senti a graça da vocação à vida religiosa e o atrativo pelo claustro do Carmelo. Tomei por protetora a minha querida Soror Teresinha do Menino Jesus. Dias depois, por conselho do Sr. Bispo, tomei por norma a obediência e por lema as palavras de Nossa Senhora narradas no Evangelho: fazei tudo o que Ele vos disser. Este é o relato que a Irmã Lúcia nos deixou desta 7ª aparição. Eu fui buscar este relato, o diário. A Irmã Lúcia escreveu um diário, o seu diário íntimo, diário espiritual, que não está publicado. E neste momento, como está a decorrer o processo para a beatificação e canonização da Irmã Lúcia, não pode ser publicado. Enquanto não terminar o processo, não é possível publicar o diário da Irmã Lúcia. Mas é possível publicar alguns excertos, algumas partes. Ora, eu tirei este texto de um livro publicado recentemente por um padre carmelita francês, o padre Letel, e pela irmã Ângela, que todos conhecemos. Publicaram um livro que se chama Viver na Luz de Deus, Itinerário Espiritual de Lúcia de Jesus, Apóstola de Fátima, a partir do Carmelo. E nesse texto são citadas muitas páginas do diário da Irmã Lúcia. Foi aí que fui buscar esta citação. Uma parte deste texto do diário tinha sido já publicada há uns anos também pelas Irmãs do Carmelo de Coimbra, naquela biografia que escreveram da Irmã Lúcia. Portanto, o modo como hoje temos de aceder ao que a Irmã Lúcia escreveu são estes livros que têm autorização para publicar pequenas partes do diário. E precisamente, são essas pequenas partes que nos ajudam a ir conhecendo mais intimamente o coração de Lúcia, a forma como a Lúcia vivia a sua vida de apóstola, que tinha recebido uma missão que queria cumprir. Ora, eu há um bocadinho disse-vos, a 7ª aparição é uma aparição diferente das outras. É diferente na data. A data não é o dia 13, nem de maio, de junho, julho até outubro, como as outras aparições, mas num dia 15 de junho de 1921. Sabemos que todas as outras aparições aconteceram no dia 13, exceto uma, que é a do mês de agosto. Mês de agosto,
os pastorinhos tinham sido levados pela Vila Nova de Orém, pelo administrador, e, portanto, não se dá a aparição no dia 13, dá-se depois no dia 19, e não aqui na Cova da Iria, mas nos Valinhos. Mas, tirando isso, era sempre o dia 13. Ora, aqui é um outro dia, é o dia 15, 15 de junho e anos depois. Portanto, é diferente pela data. É uma aparição diferente pelos destinatários. Nas outras aparições, Nossa Senhora apareceu sempre à Lúcia, à Jacinta, ao Francisco. Nesta sétima aparição, a Jacinta e o Francisco já tinham morrido. A aparição é apenas à Lúcia. Portanto, já há duas diferenças. Mas há uma terceira diferença, e essa é fundamental. É que, enquanto as outras aparições se destinavam a transmitir uma mensagem que era para nós, que dizia respeito à Igreja e que por isso nos diz respeito também a nós, esta não. Esta é uma aparição apenas para a Lúcia. Diz respeito à Lúcia. É Nossa Senhora que vem ao seu encontro para lhe dar uma mensagem de consolação à Lúcia. Não quer dizer que não seja importante. E para ela, para a Lúcia, foi fundamental. E não quer dizer que não seja também para nós importante conhecer esta sétima aparição, por muito que nos ensina, e por isso é que nos dedicamos a ela. Mas não pertence ao conjunto das aparições sobre as quais o processo se declarou que eram dignas de crédito. Isto é, o Dom José Alves Correia da Silva criou uma comissão, no tempo das aparições, pouco depois das aparições, para estudar as aparições e ver se elas eram dignas de crédito, isto é, se era credível, se no conteúdo e naquilo que os pastorinhos diziam podíamos ou não acreditar. Essa comissão vai trabalhar até 1930 e em 1930 o Sr. Dom José Alves Correia da Silva declara, ouvidos todas as testemunhas, feitos os inquéritos a todas as pessoas que foi necessário ouvir, o Sr. Bispo declarou, de facto, estas aparições são dignas de crédito. Mas referia-se às aparições de maio a outubro, não é esta sétima aparição. Esta é de outro caráter. Enquanto as outras eram proféticas, isto é, tinham algo a dizer-nos para a vida da Igreja e do mundo, esta é uma experiência espiritual de Lúcia. E que nós só conhecemos porque a Lúcia a põe por escrito no seu diário íntimo, no seu diário pessoal. Mas é importante porque, por um lado, nos ajuda a conhecer mais profundamente Lúcia. Sabemos que está a decorrer o processo para a beatificação e canonização da irmã Lúcia. Aliás, a Igreja já se pronunciou declarando que a Lúcia viveu de forma heroica como cristã, isto é, que a sua vida é exemplar, é um exemplo para nós cristãos. Para a beatificação da irmã Lúcia, falta um milagre. Se houver um milagre que seja possível comprovar que aconteceu por intercessão da irmã Lúcia, ela será beatificada. Portanto, o que falta é um milagre. É importante conhecê-la porquê? Porque ela para nós é um exemplo de vida cristã. E também porque esta sétima aparição nos ensina algumas coisas para a nossa forma de viver como cristãos. É por isso que esta sétima aparição, não pertencendo ao conjunto das aparições de Fátima, não deixa de ser importante para nós, não deixa de ser também muito instrutiva, de nos ensinar muitas coisas. A primeira coisa que esta aparição nos diz e nos ensina é que Deus está sempre junto de nós nos momentos difíceis, mais que Nossa Senhora caminha, de facto, connosco no meio das dificuldades. Reparem, a Lúcia tinha ouvido na aparição de 13 de junho: o meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. E de repente ela vê-se num momento difícil, de dúvida, com o coração dilacerado. E de facto, o coração de Maria não a deixou só. Veio ao encontro dela e disse-lhe: não temas, segue
a indicação que o Senhor Bispo te dá, segue o caminho que ele te indica, porque é por aí a vontade de Deus. Isto é, a Lúcia fez a experiência de que não esteve sozinha nos momentos de dificuldade, que Nossa Senhora veio ao seu encontro. Aliás, no diário da irmã Lúcia há vários momentos em que ela testemunha isso mesmo, que nos momentos mais difíceis, que nos momentos mais dramáticos, sentiu sempre esse apoio e essa ajuda de Nossa Senhora. Não posso deixar de assinalar um outro aspecto. A Lúcia dizia no seu diário que depois de ouvir Nossa Senhora, deu o seu sim, mais consciente ainda do que tinha dado no dia 13 de maio de 1917. Reparem, foi o mesmo sim. A Lúcia não diz, dei um novo sim, dei de novo o sim. Não, é o mesmo sim. Para a Lúcia as coisas eram muito claras. No dia 13 de maio, quando na primeira aparição aqui em Fátima, Nossa Senhora lhe perguntou, quereis oferecer-vos a Deus? E ela, o Francisco e a Jacinta responderam, sim, queremos. Este sim vai acompanhar a vida inteira da Lúcia. Nos vários momentos da sua vida, ela vai sempre recordar este dia 13 de maio aqui na Cova da Iria. Esse sim. Porquê? Porque ela sente que a sua vida é o ir renovando esse sim que já deu. Portanto, não se trata de dar outra resposta. É de reafirmar o sim que já tinha dado. E a Lúcia diz, e agora, 4 anos depois, reafirmei esse sim mais consciente ainda. Isto é, ainda mais consciente do que eu tinha feito aqui no dia 13 de maio, quando estava com os primos na primeira aparição. É muito interessante acompanharmos o itinerário espiritual da irmã Lúcia, porque vamos ver que ela constantemente está a recordar esse sim, essa primeira aparição. Essa vez em que, diante da pergunta, quereis oferecer-vos a Deus, ela disse sim, quero fazer da minha vida uma oferta a Deus. Mas mais, nesta 7ª aparição, ouvíamos também a Lúcia depois dizer que renovou o seu sim, mais consciente ainda, diz também que de alguma forma se iluminou a sua vocação na Igreja. Descobriu que a sua vocação seria a vida consagrada. É este o momento, a 7ª aparição, em que ela descobre a forma concreta como Deus a chama a viver o seu sim na Igreja. E o seu atrativo pelo Carmelo. Ela depois, nada na vida de Lúcia é fácil, nada. Nós às vezes lamentamos que as nossas vidas são difíceis, então tenhamos paciência e vamos ler a vida da irmã Lúcia para descobrirmos nada na sua vida foi fácil. 7ª aparição, de facto, diante dela já aparece com muita clareza que a sua vocação é ser carmelita. É o Carmelo, o atrativo que o Carmelo exerce sobre ela, diz a irmã Lúcia. Recorda-se da aparição de outubro, quando lhe aparece Nossa Senhora como Nossa Senhora do Carmo e diz, sentiu esse apelo pelo Carmelo. Mas vai ser também um caminho difícil para lá chegar. Também aí são muitas as dificuldades que ela vai encontrar. Nunca desiste, não era mulher de desistir, nem de cruzar os braços, mas vai, isto é, fez o discernimento e sabe qual é o caminho a que Deus a chama. E apesar das muitas dificuldades, vai persistindo, dia após dia, até cumprir aquilo que sente ser a vontade de Deus. Assim também, em relação à graça da vocação e em relação ao atrativo que a vocação de carmelita deixa no seu coração e que ela depois vai cumprir. Tenhamos presente que a irmã Lúcia, que ia ficar cá mais algum tempo, segundo as palavras de Nossa Senhora, ficou muito mais tempo e a maior parte da sua vida foi como carmelita, efetivamente, carmelita em Coimbra. Um outro aspecto que a irmã Lúcia diz no seu diário é que a partir deste momento tomei por norma a obediência. São palavras dela. A partir deste momento, desta 7ª aparição, em 1921, tomou por norma da sua vida a obediência.
a obediência a Deus, na obediência concreta ao Senhor Bispo, fosse ele o Bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, mas também, mais tarde, por exemplo, o Bispo de Coimbra, a obediência na pessoa dos seus superiores, da superiora da sua comunidade. Tomei por norma a obediência. E se há coisa que vai marcar depois toda a vida da irmã Lúcia, é sempre esta obediência. O perceber que é nessa obediência que vai descobrindo a vontade de Deus. E mais uma vez, uma obediência difícil. Muito difícil. Ela própria o confessa, há uma certa altura na sua vida em que, por algumas incompreensões, porque há um certo medo que a irmã Lúcia, entretanto, se ponha a falar e que as suas palavras possam não ser bem entendidas, e então, da Santa Sé, vêm normas de imposição de silêncio. A irmã Lúcia não pode falar das aparições e de nada que tenha que ver com Fátima. Para ela que tinha uma missão concreta de difundir a devoção ao Imaculado Coração de Maria, isto vai ser uma enorme cruz. E há um desabafo dela no seu diário, numa certa altura em que ela diz: foi-me dado conhecimento das últimas normas dadas pela Santa Sé a meu respeito. Tanto documento. Sou uma despojada e sujeito-me a tudo por vosso amor, meu bom Jesus. Mas reparem, é também graças a esta obediência da irmã Lúcia que nós temos os seus escritos. Porquê? Porque a irmã Lúcia o que escreveu também por obediência. É por obediência ao Senhor Bispo que ela escreve as memórias. Aquilo a que nós chamamos as memórias da irmã Lúcia são 4 cartas, primeira, segunda, terceira e quarta memória, 4 cartas que a irmã Lúcia escreve ao Senhor Dom José Alves Correia da Silva. O Senhor Dom José pede-lhe: escreve-me, fala-me da Jacinta. E a Lúcia escreve uma longa carta sobre a Jacinta e nasce a primeira memória. E daí por diante, isto é, cada uma das memórias, das 4 memórias, nasce de um pedido concreto do Bispo Dom José Alves Correia da Silva. E as memórias são a carta da Lúcia a dar a resposta a esse pedido. A 5ª e 6ª memória são resposta ao então reitor do Santuário de Fátima, Monsenhor Luciano Guerra. Mas reparem, é sempre como resposta a... O último livro da irmã Lúcia, que é um livrinho, como veja, mensagem através dos anos, escreve-a por ordem do seu provincial e confessor, o padre Jeremias Vecina. Há um outro livro, Os Apelos da Mensagem de Fátima, que ela escreve a pedido geral da Ordem dos Carmelitas. Todas as obras da irmã Lúcia são fruto desta obediência. Tomei por norma a obediência. E por isso nós temos de agradecer ela ter tomado por norma a obediência, porque os seus escritos nascem daí. Por outro lado, ela diz também, ao terminar o relato desta aparição: tomei por lema as palavras de Nossa Senhora no Evangelho: fazei tudo o que Ele vos disser. Isto é, as palavras que guiam a sua vida é o desejo de fazer tudo o que Jesus Cristo lhe disser, de fazer a sua vontade. E voltamos ao cântico com que iniciámos esta parte. Fazer a vontade de Jesus. Volta à aparição de junho. Na aparição de junho, Nossa Senhora diz que ela tem de ficar cá mais algum tempo e diz porquê. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Portanto, o que é que a Lúcia faz? Está cá para fazer aquilo que Jesus lhe disser. E aquilo que Jesus lhe pede é isto. É a missão que lhe foi confiada. E toda a sua vida vai ser vivida como um esforço por cumprir esta vontade que lhe é manifestada. E reparem, a Lúcia tem plena consciência da sua pequenez, tem consciência da sua humilde condição, de que é uma religiosa a que ninguém prestaria eventualmente atenção. E diz, é por isso que se percebe que isto é obra de Deus e não nossa. Porque a força não está no mensageiro, está na mensagem. E por isso a 7ª aparição fala-nos da Lúcia. É uma aparição especial que nos fala da Lúcia, mas que nos ensina muito. Nos ensina muito sobre a forma como nós próprios somos convidados a viver e a orientar a nossa própria vida, o modo como somos convidados a viver também, procurando fazer tudo o que o Senhor nos disser. Preparemos-nos para a adoração.
Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. À imagem dos santos pastorinhos de Fátima, adoremos em silêncio o Senhor. Neste momento de oração, de adoração, procuremos cada um de nós estar na posição que seja mais favorável para rezar, sentado, ou de joelhos, ou de pé, a posição que for mais favorável para cada um de nós poder rezar. Hoje meditamos no terceiro mistério luminoso, o anúncio do Reino de Deus. Diz-nos o evangelista São Marcos: depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia
e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. O anúncio do reino de Deus assinala um tempo novo. Cumpriu-se o tempo. Esse tempo novo é o tempo da presença de Deus no meio de nós, o momento que nos é dado viver, que é tempo favorável, tempo de salvação, momento em que Deus irrompe na nossa vida. Não nos cabe lamentar o momento em que vivemos, mas perceber que o tempo que vivemos é tempo cheio de Deus. Assim o saibamos reconhecer. Meditar no anúncio do reino de Deus é aceitar contemplar o momento presente como esse tempo que Deus nos oferece para experimentarmos a sua presença salvífica. O reino de Deus está próximo, mas o reino de Deus está já presente no meio de nós. Em Jesus, Deus reina nas nossas vidas, na medida em que nos deixamos guiar pela sua palavra. Contemplemos a presença de Jesus na Eucaristia. Ele é o Deus conosco, o Deus que irrompe nas nossas vidas e que faz do momento presente tempo de salvação. Agradeçamos-lhe o dom da nossa vida, o dom do tempo presente, o dom da sua presença no meio de nós. Diz-nos o evangelista São Marcos que Jesus iniciou o seu ministério proclamando o reino de Deus. Cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. A proclamação do reino de Deus começa com esse convite à conversão. Arrependei-vos. Um convite à conversão com uma atitude permanente, continuada, de reorientação da nossa vida e de todos os seus aspectos e dimensões para Deus. Um convite a dar a Deus o lugar central que Ele deve ter na nossa vida.
E estas primeiras palavras que o evangelista registra de Jesus são marcadas pela urgência. É porque está próximo o reino de Deus, isto é, porque Deus está já no meio de nós e quer salvar-nos, que é urgente converter-se. A presença de Deus nas nossas vidas implica sempre uma mudança, uma conversão. Se Deus está no meio de nós, na nossa vida, as coisas não podem ficar como antes. Se Deus está no meio de nós e na nossa vida, é preciso orientar para Ele a nossa existência. Se Deus está no meio de nós e na nossa vida, é necessário mudar de comportamentos, de valores e de atitudes. Peçamos ao Senhor Jesus, presente na Eucaristia, que faça ressoar nos nossos corações o seu apelo: arrependei-vos e acreditai no Evangelho. E peçamos-lhe que nos ajude no nosso esforço de conversão, pois sem Ele nada conseguimos fazer. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Ao apelo à conversão, no início do anúncio do Reino de Deus, Jesus junta o desafio à fé, a acreditar na sua palavra, essa boa nova, esse Evangelho que ele vem proclamar e realizar. As palavras de Jesus, esse Evangelho que somos convidados a acolher com fé, tornam-no presente e atuante nas nossas vidas. Essas suas palavras de vida alimentam a fé
e permitem-nos perceber a presença de Jesus na nossa vida. É a fé alimentada pelas palavras de Cristo que abre os nossos olhos para entendermos os muitos sinais da sua presença. Assim, a exortação com a qual Jesus dá início ao anúncio do reino, acreditai no Evangelho, desafia-nos a alimentarmos a nossa fé da escuta da palavra do Evangelho, para podermos reconhecer a presença de Cristo no meio de nós. É a fé que nos permite perceber na hóstia consagrada a presença de Jesus, o Jesus escondido, como diziam os pastorinhos. Por isso, agora, diante do Senhor Jesus presente na Eucaristia, que os olhos da fé veem, peçamos-lhe que aumente a nossa fé. Peçamos-lhe a graça de nos deixarmos transformar continuamente pelas suas palavras de vida. Imediatamente depois do anúncio de Jesus do Reino de Deus, do convite ao arrependimento e à fé, o evangelista São Marcos continua. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus disse-lhes: "Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens." Eles deixaram logo as redes e seguiram Jesus. Um pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes, e chamou-os. No chamamento destes primeiros discípulos, Pedro e André, Tiago e João, concretiza-se o anúncio do reino de Deus e o apelo à conversão.
Eles são os primeiros chamados para o reino, os primeiros chamados a seguir Jesus. E Jesus chama-os nos seus lugares de trabalho, nos lugares onde decorre a sua vida habitual. Ainda hoje é aí que Deus nos encontra, nas nossas rotinas, na humildade da nossa condição, na nossa vida cotidiana. Também não deixa de nos espantar que Jesus escolha para o seguir, para lhe confiar a grande missão de continuarem a sua obra, de difundirem o reino de Deus que anuncia. Não deixa de espantar que Jesus escolha pessoas humildes, que pelos nossos critérios meramente humanos nunca seriam os escolhidos. Mas são esses os eleitos, porque a obra não é deles, mas de Cristo. Como também nós somos chamados para essa mesma missão, como cristãos que somos, não pelas nossas especiais apetências ou qualidades, mas porque Deus, apesar da nossa fragilidade, quer continuar a estender o seu reino. Peçamos-lhe a graça da generosidade na nossa resposta ao seu chamamento, da confiança no anúncio do seu reino e da humildade no cumprimento da missão que ele nos confia. Preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Tantum ergo sacramentum veneremur cer noi, et antiquum documentum nova cedat ritui. Res et
admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão. Concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Digamos juntos: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos teus anjos e nos teus santos. Termina aqui o programa da vivência deste primeiro sábado do mês de novembro. Voltaremos a encontrar-nos no dia 6 de dezembro para o próximo primeiro sábado. Desejo-vos a todos a continuação de um santo dia de todos os santos, um dia abençoado. Desejo-vos um bom regresso a vossas casas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Sois digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e o poder. Glória